Já aprendemos aqui em nosso canal de que o caráter de Deus não muda. No entanto, alguns textos bíblicos afirmam que Deus muda de ideia ou que se arrepende. Pelo menos no contexto humano, isso envolve o reconhecimento de que alguma coisa saiu errada. Só que Deus não erra. Hoje vamos aprender que Deus muda de ideia quanto aos seus juízos. Deus promete ao seu povo que se ele se converter da maldade, ele deixará de enviar o juízo que havia planejado. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é um Deus que se arrepende? Será que Deus se arrepende? Se a sua resposta for sim, o que isso realmente significa? Em que sentido Deus não muda? Quando os escritores bíblicos relatam que Deus muda de ideia, o que eles querem dizer? O que isso nos diz sobre a constância do caráter de Deus? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler agora o texto que está escrito na Palavra de Deus. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim: ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e ele fizer o que é mal aos meus olhos e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Jeremias capítulo 18, versos 4 a 10. A arte de transformar barro ou argila em objetos é um dos mais antigos ofícios e um método utilizado para diversos fins desde então. Tijolos, cerâmicas, vasos e esculturas são cuidadosamente modelados pelas mãos do oleiro em uma série de etapas que precisam ser realizadas a fim de se obter um bom resultado final, incluindo o cozimento da peça em forno. Enquanto observava o trabalho do oleiro, Jeremias ouviu as palavras do Senhor e percebia em cada processo o cumprimento das palavras no contexto em que o profeta estava vivendo. Como o barro que se havia estragado na mão daquele artesão foi reaproveitado para fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, Jeremias 18, verso 4, diz o Senhor: eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18, verso 6. Todos os esforços do Senhor, tudo o que permitia acontecer a uma nação ou reino, Jeremias 18, verso 7, possuía a finalidade não de os destruir, mas de salvá-los, como a peça que o oleiro cozinha em alta temperatura para torná-la forte, preparada para então poder ser usada. Um coração endurecido é aquele que rejeita os projetos de Deus a fim de andar consoante aos seus próprios projetos. Sua ambição egoísta e orgulho não permitem a modelagem das mãos do Supremo Oleiro. O Senhor Deus sempre chamava seus profetas em tempos críticos, quando as pessoas haviam rejeitado os seus ensinamentos.
Ou seja, se tão somente a humanidade houvesse dado ouvidos às leis estabelecidas por Deus para reger o mundo, não haveria necessidade de se levantar profetas para corrigi-los. Mas por sua bondade e misericórdia, o Senhor abençoou o mundo com homens e mulheres que permitem ser vasos de honra e suportar o calor das perseguições e sofrimentos. Cada passagem bíblica que fala sobre o arrependimento de Deus é preciso considerar o seu contexto. Isso lança luz sobre o entendimento correto do texto. Alguns intérpretes discutem se a palavra arrependimento de fato seria a melhor palavra para expressar certo sentimento de Deus. A palavra arrependimento na Bíblia traduz algumas palavras hebraicas, geralmente provenientes da raiz Ra'an. Dependendo do contexto bíblico de cada referência bíblica, tais palavras podem significar mudança de ideia, mudança de atitude, mudança de plano, entristecer, lamentar e até mesmo confortar ou tranquilizar alguém em relação a um determinado acontecimento. Então, talvez outra palavra nas traduções bíblicas, como por exemplo, lamentar, seria mais apropriado para facilitar o entendimento das pessoas em relação ao arrependimento de Deus. Saiba, meu amigo e minha amiga, que é impossível que Deus seja surpreendido. Nada e ninguém tem poder de surpreender a Deus. Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele conduz a história segundo os seus propósitos soberanos. Todavia, ao mesmo tempo em que ele determinou e conhece todas as coisas, ele também se mostra um Deus pessoal, que sabe responder às ações e às atitudes humanas. Ele atribui responsabilidade moral sobre tudo o que é feito por cada um de nós. Que Deus te abençoe! Vamos orar. Deus bondoso, como é bom aprender sobre Ti, Senhor, sobre a Sua natureza, sobre o Seu amor, sobre o Seu cuidado, sobre os Seus planos que o Senhor tem para cada um de nós e para toda a humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a entender o tema que foi estudado no dia de hoje com relação ao arrependimento de Deus. O Senhor muda de planos quando o ser humano se converte. E a mudança de plano é com o propósito de nos salvar. Nos alcance nesta manhã com a Tua salvação, é que nós te imploramos no nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!